Eu quero discorrer com você aqui, diante dos últimos acontecimentos aí que estamos presenciando no Brasil. É claro que, seja lá qual for a sua vertente política, teológica, isso de muitas formas, né? Nos atinge e nos faz criar expectativas, nos fazem pensar, né, ter perspectiva de futuro, ou perspectivas negativas ou positivas, né? Tudo vai depender de como você está lendo, né? A leitura que você está fazendo dos acontecimentos e estamos presenciando em nossa nação. Bom, mas eu quero falar sobre currículo. É interessante, né? Currículo, Deus tem um... Mas vamos lá. Uma das coisas mais importantes para quem está à procura de um emprego é ter um bom currículo, né? Se você tem um currículo bem endossado, com muitos atributos, então você tem facilidade de uma boa colocação no mercado de trabalho, né? Um currículo, na verdade, ele é uma espécie de identidade profissional que, afinal, prova a sua capacidade e a habilidade para servir em determinada área de uma instituição do mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? E nesse currículo consta lá quantos cursos você já fez, seu grau de instrução, formação acadêmica ou formação técnica, né? Experiência profissional, etc, né? Então você coloca tudo isso no seu currículo, então você manda para as empresas para que porventura alguém ligue para você e se interesse pelo seu currículo, e aí você então vai fazer uma entrevista, vai passar ali pela seção de recursos humanos e tudo, e de repente você está empregado graças ao currículo, né? Não é isso? Bom, por que eu estou falando tanto sobre currículo, né? Mas você vai entender já o porquê disso, tá? Afinal, é pelo currículo que o empregador vai avaliar se o candidato está apto a ocupar a vaga pretendida ou não. E assim, então, poder desempenhar a função para a qual ele se inscreveu ou ele se candidatou naquela referida empresa. Bom, sei de um homem na Bíblia que colocou uma exigência parecida em relação a Deus. Exigiu praticamente um currículo, né? O nome dele é Jacó, tá? Eu vou usar essa metáfora, né, para a gente entender melhor onde eu quero chegar. Olha só, Jacó, ele teve uma infância, uma juventude assim meio atrapalhada, como alguém que descendia de Abraão, né, o pai da fé. Todo mundo sabe, né, que Jacó enganou o irmão dele, depois enganou o pai, enfim. E Jacó, então, um dia ele teve um encontro com Deus, quando estava fugindo, né, de seu pai, ou de seu pai não, fugindo de seu irmão, né, fugiu da casa do seu pai. E a história depois você poderá encontrar ali em Gênesis capítulo 28, quando o Jacó, ele rouba a bênção que era para ser do irmão dele, Esaú, e aí Esaú fica sabendo e jura, então, matar Jacó assim que seu pai morresse. E Jacó, então, temendo pela sua vida, fugiu. E nessa fuga, Jacó foi parar num lugar chamado Betel, que significa casa de Deus. Na verdade, foi ele que colocou esse nome lá depois, né? E ele teve um sonho, e nesse sonho ele havia uma escada, e essa escada anjos desciam e subiam os céus e tudo. E Deus, então, ele fala com Jacó nesse sonho, e Jacó, então, ele acorda e ele vai fazer aqui um pacto com Deus. Ele vai colocar para Deus uma condição para que Deus seja o Deus dele. Então, olha só, Gênesis capítulo 28, versículos 20 e 22. Olha só o que Jacó propõe para Deus. Diz assim: fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para eu me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, ou seja, Betel, né? E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Aqui, Jacó, então, ele propõe uma condição para Deus ser o Deus dele. Olha só, Jacó todo torto, né, com a vida toda, ele está fugindo de casa, porque pisou na bola com seu pai, pisou na bola com seu irmão. Pisar na bola, né, um termo assim bem corriqueiro, mas os irmãos estão entendendo, né? Depois das burradas que Jacó fez, tendo enganado seu pai, saiu fugido da sua casa, e agora ele exige que Deus se revele de uma maneira especial para que Deus então possa ser o Deus dele. Bom, mas não quero falar muito aqui sobre Jacó, porque não é esse o propósito dessa mensagem, tá? Apenas usei como exemplo de um homem que só serviria a Deus se Deus se encaixasse em suas exigências, ou seja, se Deus o abençoasse, ou, dentro do contexto que a gente está falando assim, se o currículo de Deus se encaixasse com as expectativas de Jacó. É disso que eu quero falar.
O currículo de Deus se encaixa com as suas expectativas? Como eu falei no início, a gente, quando vai procurar um emprego, então a gente manda um currículo e tal, e a gente espera que o nosso currículo se encaixe com as expectativas da empresa. E aí o Recursos Humanos vai lá, examina o seu currículo, e ele então fala, olha, o fulano de tal, ele tem as qualidades que nós precisamos aqui na nossa empresa. Aí liga para você e te chama, e olha, você se encaixa no perfil, você tem o que a gente precisa. Então, Jacó, ele fez mais ou menos isso, né? Senhor, se o Senhor provar que o Senhor tem o que eu preciso, então o Senhor vai ser o meu Deus. E, amados, Deus, então, como é o título dessa mensagem, né? Ele tem um currículo. Agora, será que o currículo de Deus se encaixa com as suas expectativas? Se encaixa com o seu modo de vida? Ou Deus tem que mudar? Ou é você que tem que mudar? Não sei, nós vamos ver aqui no transcurso dessa mensagem. Bom, é claro que nós não estamos na condição de exigir nada de Deus. Por quê? Deus, sem nós, continua sendo Deus. Agora, nós, sem Ele, o que será de nós, né? Nós precisamos de Deus. Agora, Deus, Ele não precisa de nós. Jacó, ele estava nessa condição. Que estranho, né? Então, como eu disse, né, nós não estamos na condição de exigir de Deus alguma coisa. Agora, no meio de tanta incredulidade, no meio de tanta idolatria, de tanta ideologia, de tanta falsa divindade reivindicando a adoração do homem, Deus precisou se revelar de uma maneira que não deixasse dúvida de que Ele é o único Deus verdadeiro, o Deus Criador. O Deus soberano, o Deus eterno, o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então Deus teve que se revelar dessa forma para que nada pudesse escapar da sua deidade dentro daquilo que o homem precisa. Mas você quer saber de uma coisa? Deus também tem um currículo, olha só, né? Como eu falei no início, Deus tem um currículo. E esse currículo o qualifica a ocupar o primeiro lugar em nossa vida e em nosso coração. E aí, como eu falei antes, né? O currículo de Jesus se encaixa com as expectativas que você tem a respeito dele? Ou você está procurando um Deus mais poderoso? Ou você está procurando um Deus mais bonzinho? Ou você está procurando um Deus que se alinha com o seu modo de vida pecaminoso, permissivo, sei lá? Deus, ele tem um currículo que é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Afinal, ele é o nosso Criador, né? Ele não só tem o currículo, como ele também tem o manual de instrução, que na verdade o currículo de Deus está dentro desse manual de instrução, manual do proprietário, né? Eu falei aqui uma vez que sempre que você compra alguma coisa, vem ali uma ficha técnica, vem o manual do proprietário. Você compra um carro, vem o manual, né, de como cuidar bem do carro, e assim também o ser humano, ele tem um manual, chama-se Bíblia, e Deus tem um currículo também que está dentro desse manual chamado Bíblia. E olha só, Deus, ele é tão perfeito no seu currículo que ele não deixa nada a desejar. Se você acha que Deus deixa a desejar, na verdade é você que está deixando a desejar em relação a Deus. Porque, olha, se você precisa de cura, Ele é o médico dos médicos. Se você precisa de conselhos, Ele é um exímio conselheiro, né? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se você precisa de sabedoria, Ele é mestre por excelência. Se você precisa de um milagre, essa é a sua maior especialidade, milagres. O currículo de Deus consta de milagres. Aquilo que é impossível ao homem, Deus torna possível, né? Ele multiplica pães e peixes, ele faz caminho no mar, ele anda sobre as águas, ele ressuscita os mortos, ele faz parar o vento, ele acalma o mar. E o mais importante no currículo de Deus, ele é o único juiz que julga com justiça e com amor. Não apenas com justiça, porque o juiz muitas vezes ele julga com justiça, né? E ele não inocenta o culpado, o juízo com justiça. Mas Deus, além de constar no seu currículo a justa justiça, mas também com amor. Então a justiça de Deus, ela vem alicerçada no amor. Justiça porque Ele não inocenta o culpado, e amor porque Ele morre pelo culpado. Ele morre pelo pecador, pagando a sua dívida. Olha só o que diz ali em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o
príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. E juntamente com Ele também nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o currículo de Deus. E continuando, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tá aí. Deus como justo juiz, que julga em amor. Ele nos ama tanto, amado, que mesmo sendo justo, mesmo sendo juiz, Ele nos condena pelo nosso pecado. No entanto, Ele paga a penalidade do pecado, nos absolvendo de toda condenação. Foi isso que Jesus Cristo fez quando levou aquela cruz pesada sobre os seus ombros, e nela estava o meu pecado, o seu pecado, e a justiça de Deus estava sendo satisfeita no próprio Filho dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que coisa interessante, né, amados? Bom, mas voltando aqui à questão do currículo de Deus, você sabe, eu já falei, né, onde encontrar o currículo de Deus? Pois é, isso mesmo, nas Escrituras. Lá você vai encontrar muita coisa sobre ele, e de modo que vai ser difícil não crer. Vai ser difícil não amá-lo. E nesse currículo você vai entender a capacidade tremenda de Deus e o poder dele de abençoar, né? E aí vai ser difícil não amar um Deus assim. Mas é preciso dizer, amados, que nem todos irão se submeter a Ele, e nem todos irão amá-lo, pois o pecado, assim como uma muralha de bronze, faz separação entre Deus e o homem pecador. Olha só o que diz Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. É interessante esse texto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Que está escrito no livro de Isaías, que as nossas iniquidades é que nos separam de Deus. A mão de Deus está estendida, mas as nossas iniquidades impedem que nós estendamos a mão e seguremos na mão dele. Bom, na verdade, muitas pessoas têm resistido a Deus porque preferem viver no pecado, claro, né? O pecado é mais gostoso, o pecado parece que identifica com a nossa natureza, né? Nós temos uma natureza que é inclinada para o mal, que é inclinada para o pecado. E aí, então, muitos de nós vivem no pecado na ilusão de que Deus não existe, né? Aquela, Deus não existe, e aí, então, pega. Ou preferem crer em um Deus cujo perfil combina com as suas conveniências, ou seja, num Deus que tem um currículo que se encaixa com o que você espera de um Deus bonachão, um Deus que abençoa, um Deus que prospera, um Deus que faz vistas grossas ao meu pecado, um Deus que permite que eu faça tudo o que eu quiser, um Deus que só abençoa. Mas o Deus que eu estou descrevendo para você, cujo currículo eu coloquei aqui, ele é um Deus santo, né? Um dos atributos dele é a santidade, e é necessário então que nós sejamos santos. Como ele mesmo diz, sejam santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, né? Então, as pessoas muitas vezes desistem de Deus porque preferem viver no pecado. Parece que Deus não se encaixa muito com o seu estilo de vida, né? Bom, isso me faz lembrar, queridos, também de algumas situações na Bíblia em que isso é muito evidente, e eu quero compartilhar com você algumas situações para que a gente possa entender melhor. A primeira situação, você deve conhecer a história, né? Faraó, rei do Egito, nos tempos de Moisés. Coisa interessante, né? O faraó, rei do Egito, tentou medir forças com Moisés, porque ele achou que Moisés
vindo ali da terra de... esqueci o nome. Morou 40 anos no deserto, né? E ele estava diante de Faraó, e Faraó naquela época era considerado uma divindade, e Faraó estava cercado de outros deuses. E Moisés, então, ele vai ali diante de Faraó para libertar o povo de Israel. Ele vai representando um Deus que Faraó não conhecia. E o Faraó, então, achando que o Deus representado por Moisés era inferior aos deuses do Egito. Resultado, Moisés tirou o povo do Egito e o Egito ficou arruinado pelo dedo de Deus. Olha só o que diz em Êxodo capítulo 11, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o Egito e sobre Faraó. Então vos deixará ir daqui, e vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsareis totalmente. Ou seja, Deus estava anunciando para Moisés a última praga, e nessa última praga Deus ia fazer juízo sobre todos os deuses do Egito, porque ia morrer o primogênito de todos seres viventes ali no Egito, exceto os hebreus, o povo de Deus, o povo de Moisés. E, consequentemente, o primogênito de Faraó, sucessor futuro do trono de Faraó, ia ser também atingido por essa calamidade. O apóstolo Paulo disse uma vez: de Deus não se zombra, o que o homem semear, isso também se fará. E Faraó desdenhou Deus, achando que Deus era inferior aos deuses do Egito, porque Faraó dominava o Egito naquela época, e o povo de Moisés, os irmãos de Moisés, né, os hebreus, eles já faziam 430 anos que estavam sob o domínio do Egito. Então era até esperado que Faraó dissesse: ô Moisés, vai caçar outra coisa para você fazer, não vem me amolar não, porque o povo já está ocioso demais e você vai estar tirando aí a paz deles. E Faraó, inclusive, até teve uma ocasião que ele afligiu mais ainda o povo para que o povo esquecesse esse negócio de ser liberto. Mas começa então uma luta, e Deus ele vai provando para Faraó, através de Moisés, que ele é Deus, ele é Senhor. E aconteceu, amado, que a última praga, então, foi a morte de todo primogênito do Egito, desde o primogênito de um animal, de um rato, vamos dizer assim, até o primogênito do filho do faraó. E com isso, então, o faraó liberou o povo, o faraó teve que reconhecer, e olha só, Êxodo capítulo 12, versículos 12 a 13, fala mais precisamente sobre isso, que diz assim: Deus falando para Moisés: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E aconteceu realmente isso, amados. Depois que Faraó viu que o filho dele estava morto e que o filho de todos os egípcios, em todas as casas dos egípcios, havia clamor, havia pranto, havia luto, porque Faraó não tinha reconhecido que Deus, o Deus de Moisés, era o Deus verdadeiro. E aí ele teve que amargar, né, essa perda para entender que ele estava lidando, que ele estava lutando contra o Deus dos deuses. Não era mais um dos seus muitos deuses, das coleções de deuses que ele tinha lá, mas ele estava lutando contra o Deus criador dos céus e da terra. Bom, um outro acontecimento também muito emblemático foi o que ocorreu nos tempos de Ezequias, rei de Judá. Olha só que interessante, tudo isso aí eu estou colocando para você como o currículo de Deus. Já ganhou uma guerra contra Faraó e deixou o Egito totalmente arruinado e tirou seu povo de lá para a terra de Canaã. Mas também um outro acontecimento, e esse agora nos tempos de Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe, rei da Síria, vinha vencendo muitas nações e chegou em Jerusalém para subjugá-la. Ouça um pedaço dessa história. Segundo Reis, capítulo 18, versículos 28 a 30. Diz assim: então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar
no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Aqui, amados, Rabzaqué, né, ele era o arauto ali do rei, cadê, meu Deus? Da Síria, né? Às vezes some o nome do rei da Síria, e ele foi lá então afrontar Ezequias, falou: Ezequias, não engana o povo não, olha só, todas as nações que nós destruímos, por que a sua iria resistir a nós e tal? E ele continua aqui no versículo 18, versículos 33 e 35, acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Servafaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Samaria era um pedaço de Israel, né? Só que separou. E Samaria já tinha caído nas mãos do rei da Síria. E agora faltava Judá. Mas o rei Ezequias era um homem temente a Deus, amado. Isso fez toda a diferença. Depois você consulta lá, né? A história de Ezequias está no livro de 2 Reis, capítulo 18, e também está no livro de Isaías, né? Desses dois livros, porque Ezequias ele viveu no tempo de Isaías, tá? Bom, e em 2 Reis, ainda em continuidade, né, capítulo 19, versículo de 1 a 7, na continuação da narrativa aqui, diz o seguinte: tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou a sua veste, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo, a Sebna, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabzaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram então os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso senhor, o rei Ezequias, assim diz o Senhor. Não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemam contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 20 a 28, eu estou pulando alguns trechos, tá? Porque o texto aqui é um pouco longo, né? Então, pulando, mas eu creio que os irmãos estão entendendo, né? Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor fala a respeito dele. Olha só o que Deus manda falar a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente erguestes os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontastes o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi o cimo dos montes e ao mais interior do Líbano o deitarei abaixo, os seus altos cedros e os seus ciprestes, chegarei às suas pousadas externas e ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Isso Senaqueribe falando, como ele fez com as nações contra as quais ele guerreou. E ele continua aqui: acaso não ouviste que já muito me dispus eu a estas coisas? Ah, não, aqui já é Deus falando, né? É Deus falando por meio de Isaías a Ezequias. Acaso não ouviste que já muito me dispus essas coisas, desde os dias remotos as tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisse a montão de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andam cheios de temor e envergonhados, tornam-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim, diz o Senhor. Por causa do teu furor contra mim, por
porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar por onde viestes. E continuando aqui, capítulo 19 ainda, versículos 32 e 35. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar trincheiras contra ela, pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. E de fato, nenhuma flecha foi atirada contra a cidade, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, diz a palavra, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Deus, o Deus de Jacó, pelejou por Judá, porque havia ali um homem temente a Deus, havia ali um povo que orava, que buscava. Amados, nosso Deus tem currículo, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda confiança. Bem que eu poderia falar de Josafá, né, como ele venceu a guerra contra 3 nações, sem precisar lançar uma flecha, levantar uma espada. Diz a palavra que quando Josafá e os seus soldados, onde à frente iam os levitas tocando trombetas, louvando a Deus, e quando eles chegaram no campo de batalha, o anjo do Senhor já tinha estado lá e os seus inimigos estavam todos mortos. Josafá e seu exército não precisaram lançar uma sequer flecha e nem levantar uma espada. Deus havia destruído a todos. Enfim, este é mais um item do currículo de Deus que prova que Ele é Deus, seja qual for a circunstância. E o que dizer também, amados, sobre Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Mesaque, Sadraque e Abidnego, que não se renderam ao sistema religioso do rei Nabucodonosor, e eles honraram o nome de Deus, mesmo estando dentro de uma fornalha incandescente. E aqui eu quero fazer uma ênfase. Muitas vezes, amados, a gente não entende porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor, porque a gente está fazendo parte de uma história que está sendo escrita, a gente não sabe qual será o capítulo seguinte, mas aquele que está escrevendo a história sabe, e todo aquele que confia nele já tem algo escrito nessa história que diz respeito à vitória. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Então, amado, esse é o currículo do nosso Deus. Eu não vou, poderia falar um pouco de Misael, Azarias e Ananias, né, e Daniel, né, os 4 jovens que foram deportados de Jerusalém para a Babilônia, e eles tiveram que enfrentar um sistema religioso com o qual eles não estavam acostumados. E olha só, Ananias, Misael e Azarias, eles assistiram, amados, à destruição de Jerusalém. Eles foram deportados de Jerusalém para Babilônia, e ali eles tiveram que aprender toda a religião da Babilônia, todo o sistema político, todo o sistema de vida da Babilônia. Eles tinham que servir ao rei, e eles foram selecionados para estar mais presentes ali, né, no governo do rei Nabucodonosor. Mas eles aprenderam tudo que era possível aprender. Mas tem uma coisa, amado, que esses 4, né, incluindo Daniel, esses 4 homens ali na Babilônia, eles não deixaram acontecer. Eles até aprenderam o sistema religioso, o sistema político da Babilônia, mas eles não se esqueceram das suas raízes. E isso fez toda a diferença. Porque quando Nabucodonosor perguntou para Sadraque, Mesaque e Abidnego: olha que a fornalha já está acesa, e o decreto é que todo aquele que não se prostrar diante da minha imagem será lançado na fornalha de fogo. É interessante que havia todo um sistema religioso já formado, e todos, não somente judeus, mas de outras nações que foram também deportadas para a Babilônia, porque não tinha só judeu lá, tinha várias nações. Então, Nabucodonosor, ele quis convergir toda a adoração, toda a religiosidade, todo o sistema religioso das nações conquistadas por ele, em um só sistema religioso. Adorem os deuses da Babilônia. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles disseram: nós não vamos adorar o seu Deus, não vamos nos curvar diante da sua estátua. E Nabucodonosor então falou: peraí,
vocês não querem se curvar diante da minha estátua. Quem são vocês? Eu destruí Jerusalém. O templo que vocês tinham tanta veneração foi destruído. A arca da aliança que vocês tinham tanta veneração, nem se sabe onde foi parar essa arca. Vocês não têm mais nada em que se apegar. É claro que ele não falou isso, mas eu fico imaginando que isso pudesse ter passado na cabeça dele, do rei, né? A gente ter falado assim, olha, vocês não estão como é que fala? Em situação muito confortável para negar isso ao rei. Então eu sugiro que vocês se prostrem diante da minha imagem. E o rei gostava deles, sabe? Eles eram muito eficientes no que faziam. Mas tinha uma coisa, amados, que o rei não contava. Eles estavam muito convictos do Deus em que eles criam. Meu Deus, e como nós precisamos dessa convicção hoje, né? Não importa, amado, o que o mundo diz para você. Não importa a situação que o país está vivendo. Não importa, amados, as ideologias. Tudo isso, se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas Deus ainda tem Sadraques, Mesaques e Abidnegos e Daniéis, que são fiéis. Ou Ananias, Misael e Azarias e Daniel. Deus tem homens como esses ainda, que não se curvam diante das ideologias, não se curvam diante da mentira, do engano, da falsidade, mas que confiam no Senhor, né? E, bom, eu fico emocionado, né, quando eu leio essa passagem, porque, amados, era uma situação que honestamente falando, se eu tivesse lá, talvez eu não tivesse essa fé, essa coragem que eles tiveram, porque de tantos outros judeus que lá estavam, somente aqueles 3. Daniel provavelmente estivesse em outro lugar, né? Mas se ele estivesse ali também, ele ia somar número com os 3, iam ser 4. Porque Daniel também, ele passou por um estreito também, que a fé dele foi provada. O rei baixou um decreto lá que todo aquele que orasse a qualquer outro deus que não fossem os deuses da Babilônia, ele seria lançado na cova dos leões. E Daniel continuou fazendo a sua rotina de oração como sempre, porque isso era uma maneira, né, deles pegarem Daniel nenhuma falta, nenhuma lei promulgada pelo rei. E com certeza eles sabiam que Daniel era fiel nessa rotina de oração 3 vezes ao dia. E Daniel então foi flagrado orando ao Senhor. E aí o rei, ele amava muito Daniel e ele ficou penalizado. Diz a palavra que ele passou um tempo lá refletindo como fazer para tirar Daniel daquela situação. E ele sabia que tinha sido manipulado, porque os outros odiavam Daniel, né? O povo de Deus sempre foi odiado, né? Isso é uma verdade. E aí o rei tentando tal, mas não teve jeito, né? Porque falaram, rei, você promulgou um decreto aí e não pode segundo a lei dos medos e dos persas, não pode ser revogada. E aí, a contragosto, ele teve que meter Daniel na cova dos leões. Os leões estavam famintos. Daniel entrou lá na cova dos leões e diz a palavra que o rei passou a noite toda ali. Não via a hora de amanhecer. E quando amanheceu, ele chegou lá na cova dos leões e falou, Daniel, dá-se o caso de que o teu Deus tenha podido livrar você? E de lá de dentro ele ouviu uma voz. Meus amados, a gente precisa resgatar essas lições de vida, realidade de vida, para que a gente entenda que o Deus que nós servimos, amados, é o Deus de Daniel, é o Deus de Ananias, Misael e Azarias, é o Deus de Ezequias, é o Deus de Moisés, é o Deus de tantos outros que experimentaram milagres. E hoje nós precisamos. Enfim, para encerrar, eu quero falar do mais importante. O mais importante, né? Falei aqui do currículo de Deus, o Deus o qual nós servimos, né? Haveria muito mais para falar, mas o tempo não nos permite. Então, para encerrar, eu quero falar do mais importante, que é sobre Jesus, o Filho de Deus, a encarnação do próprio Deus, que quando veio para esse mundo na plenitude dos tempos, ele veio para fechar a questão, para resolver o problema da humanidade, para cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão, para cumprir a profecia que ele havia dado a Isaías e a tantos outros profetas do Antigo Testamento, que Jesus viria, o Verbo de Deus, como diz o Evangelho de João, e eu gosto muito
essa introdução do Evangelho de João, porque, meu Deus, é tremendo, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. De quem ele está falando aqui? De Jesus. Aqui, João não está falando do nascimento. Ele está falando do Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O apóstolo Paulo, ele vai falar algo interessantíssimo sobre esse nosso último inimigo, que diz, o próprio Paulo diz, né, que o último inimigo e o pior deles, o principal deles a ser vencido é a morte. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 58, um texto também que eu amo muito, que diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, inabaláveis, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E hoje nós cristãos, amados, nós podemos nos alegrar na certeza de que esse mesmo Deus está regendo a história. Nada o apanha de surpresa, não existe nada que escapa ao poder de Deus, e Deus costa, olha só o que aconteceu, eu não tinha previsto isso, e agora como é que eu vou fazer para conseguir? Não, amados, isso é coisa do ser humano, que não sabe o dia de amanhã, mas Deus não. Deus, ele tem toda a história, passada, presente e futura, dentro de um só plano, né? Ele está regendo a história, nada apanha de surpresa, ou nada acontece fora do seu conhecimento. Pois é, meu irmão, eu não sei o que está se passando na sua cabeça sobre tudo que nós estamos vivendo atualmente, né? Questões políticas, questões religiosas e tanta bagunça, aquilo que aconteceu lá em Brasília, né? Aquelas invasões e tal, e tantos evangélicos ali naquele meio também, não no meio da bagunça, mas ali em protesto, porque a Constituição nos faculta o direito a protestar, não o direito a quebrar as coisas como fizeram lá, mas eu creio que haviam infiltrados ali, havia pessoas que não faziam parte desse movimento, e eu sei que está tendo uma investigação aí, no final a gente vai saber mais detalhes sobre isso, mas o que é mais importante é que a gente está vivendo um tempo em que a igreja será cerceada em algumas das suas liberdades. Isso já é até esperado, porque de fato nunca houve um tempo na história da igreja em que a igreja gozasse de perfeita liberdade. Uma vez Nero botou fogo em Roma. Diz a história que Nero, ele incendiou, não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo, né? Mas deve ter a ajuda de alguém. Incendiou, botou fogo em Roma e subiu num lugar lá e ficou tocando a sua harpa, né? Ele gostava de tocar harpa, e ali, enquanto Roma pegava fogo, e morreu muita gente, e teve e foi uma coisa terrível. E adivinha quem foi que Nero culpou? Adivinha quem caiu a culpa? Nos cristãos. Sabe o que aconteceu com os cristãos? Muitos cristãos foram mortos, crucificados, queimados. Amados, Nero morreu, os seus sucessores também morreram, César Augusto morreu, todos os imperadores que tentaram combater o cristianismo morreram, levantaram novos reis, morreram, passaram, mas a igreja permaneceu. Sabe por quê, amado? Porque a igreja, ela não tem um líder humano. O líder da igreja é Jesus. E como é que você vai matar aquele que já morreu? A morte já foi vencida, e é por isso que a igreja não morre, a igreja nunca vai morrer. Porque o dono da igreja vive para sempre. E Jesus, ele fala, olha, vocês serão perseguidos, porque eles perseguirão a mim, estão perseguindo a mim, perseguirão vocês também. A Bíblia nunca nos deixou enganado em relação, amados, aos reveses que o cristão teria que enfrentar. Jesus nunca nos enganou. Ele disse em João 16:33, se eu não me engano, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 3:16. Então, meus amados,
Essa é a palavra. A Bíblia também fala do surgimento do anticristo, que vai reinar sobre o mundo inteiro de uma maneira nunca antes vista, mas o Senhor vai derrotá-lo. E aqueles que creram em Jesus e foram fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 2, versículos 9 a 11. Você vai até pensar, poxa, parece até que esse texto não foi escrito nesses dias. Não, foi escrito há 2000 anos atrás ou mais. Olha só. Jesus falando para nós hoje, tá? Ele escreveu há 2000 anos atrás, mas eu creio que quando João estava escrevendo, João, o apóstolo, ditando para João, no caso, né, inspirando João nessas palavras, eu estava pensando em mim e pensando em você, nós, a igreja do século 21. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Essa é a carta à igreja de Esmirna, né? Escrita pelo dedo de João, mas pela inspiração de Jesus. Pensando assim, meu Deus, é possível que hoje, em pleno século XXI, nós tenhamos cristãos dessa envergadura que não se dobram diante de um sistema corrompido, de valores corrompidos, e mesmo em situações como essas, conseguem ainda adorar ao Senhor. Esse episódio, então, ele me fez lembrar disso, né, que eu acabei de falar, de quando o imperador Nero incendiou a cidade de Roma e colocou a culpa dos cristãos. Parece que a história se repete, né? E esse fato, então, ocasionou uma das maiores perseguições ao cristianismo. Bem, tudo isso passou, né? Como já falei, Nero morreu, Roma caiu, vieram outras perseguições contra o povo de Deus, mas a igreja permaneceu de pé. Então, amado, minhas palavras final nesse momento é que você seja firme e tenha orgulho de pertencer ao povo de Deus, tenha orgulho de ser crente. Se você está na faculdade, e a faculdade muitas vezes, né, as universidades, há uma aversão ao cristianismo muito forte. Lá parece que todas as religiões são toleradas, mas o cristianismo, ele sofre ali. Mas tenha orgulho de ser cristão, amado, porque tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Amém?